Olá Brasil, olá mundo. Hello Brasil, hello world. Meu nome é Milton Rosa, sejam bem-vindos ao meu canal. Welcome to my channel. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 3 palavras que muita gente tem dificuldades na hora de usar, que seriam like, as, how. E essas 3 palavras em português significam como. Tá aí o X da questão. Como que eu vou saber quando usar like, quando usar as e quando usar how? Neste exemplo, quando eu digo os políticos brasileiros vivem como reis, a pergunta que se tem de fazer é a seguinte: os políticos brasileiros são reis ou eles têm uma vida tão boa quanto a de um rei e por isso vivem como reis? Com certeza a resposta seria a segunda. Os políticos brasileiros têm uma vida tão boa quanto a de um rei, por isso vivem como rei. Então, neste exemplo, eu vou usar like. Brazilian politicians live like kings. But they're not kings. But they live like kings. They look like kings. Parecem. Look like é um phrasal verb. O que seria um phrasal verb em inglês? É um verbo que neste caso é look, que significa olhar, seguido de uma partícula ou preposição, que neste caso é like, que significa como. E quando eu tenho as duas palavras juntas, eu tenho um phrasal verb. Look like, parecer. Então, quando eu digo em português, os políticos brasileiros parecem reis, em inglês eu diria Brazilian politicians look like kings. But they're not kings. But they live like kings and they look like kings. Então, resumindo, quando eu comparo uma coisa a outra, eu vou usar like. Neste outro caso, quando eu digo João trabalha como tradutor de segunda a sexta e como guia turístico nos fins de semana. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que João tem 2 funções. Ele é guia turístico e ele é tradutor. Eu estou falando das funções que ele exerce, não estou comparando o João com ninguém. Então, quando eu digo João trabalha de segunda a sexta como tradutor e como guia turístico nos fins de semana, em inglês eu diria John works as a translator from Monday to Friday and as a tourist guide on weekends. Outro caso é quando eu falo de caráter. Vamos lá, vou dar um exemplo de novo dos políticos. Como político honesto, ele nunca aceitou propinas, como se isso fosse possível no Brasil, mas não vem ao caso agora. Como político honesto, ele nunca aceitou propinas. Em inglês eu diria, as an honest politician, he has never accepted bribes. Então, quando eu falo de função, quando eu falo de caráter, eu vou usar as. Só para comparar agora, like e as. Nessa oração, quando eu digo, I work like a slave, a pergunta que eu faço, eu sou escravo? Am I a slave? No, but I work so hard and I make so little and I work like a slave. Então, eu trabalho como escravo, mas não sou. Eu trabalho muito e ganho muito pouco. I work like a slave. E neste outro exemplo, os meus antepassados trabalharam nos campos de algodão como escravos. Eu diria, my ancestors worked as slaves in the cotton fields. E neste caso, eles eram escravos. They were slaves. They worked as slaves in the cotton fields. Então, quando eu estou comparando like e quando eu estou falando da função ou do caráter as. Beleza? Quando eu digo também, vamos lá, mais um exemplo. Ninguém faz bolo de chocolate como minha mãe faz. Agora eu estou falando da minha mãe, que seria mais ou menos uma função. Mesma coisa, de novo, como uma função que ela exerce. Nobody makes chocolate cake as my mother does. Então, neste caso, eu tenho 2 orações. A primeira oração, first clause, nobody makes chocolate cake. A segunda oração, my mother does. Second clause. Eu tenho, então, entre a primeira e a segunda, uma conjunção, que neste caso é as. Nobody makes chocolate cake as my mother does. E notem que depois do as eu tenho o sujeito da próxima oração. Qual seria? My mother, minha mãe.
Então, quando eu estou ligando uma oração à outra, eu vou usar as. E note que depois da palavra as, a segunda oração sempre vai ser, ou vai começar com um sujeito. My mother, so, de novo, recapitulando, nobody makes chocolate cake as my mother does. E finalmente vamos falar de how. How é advérbio de modo. O que seria um advérbio de modo? É o meio ou método pelo qual alguma coisa é realizada. No exemplo, como se pode ir aos Estados Unidos? A resposta será o meio pelo qual eu posso ir aos Estados Unidos. Por exemplo, de avião. Então eu diria em inglês, eu perguntaria, how can you go to the United States? You can go to the United States by plane. Quando eu pergunto, como se fabrica um carro? Em inglês, how can you make a car? Eu não tenho a mínima ideia de como um carro é feito. I don't have the slightest idea how a car is made. Eu não sei como um carro é feito. I don't know how a car is made. Tanto que a expressão know-how, só lembrar da expressão know-how, que seria saber como. Vem daí. I don't know how a car is made. I don't have the know-how to make a car. Recapitulando, vamos usar agora as 3 palavras em 2 orações. As, like, how. As a child, I always wanted to act like a grown-up. Now that I'm grown up and growing old, I'm acting like a child again. I don't know how that's possible. Does anyone know how that's possible? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não deixem de curtir, porque isso me incentiva a gravar mais vídeos. Aproveitem, já se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. E também não se esqueçam de mandar sugestões nos comentários e de me seguirem nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo abaixo. Muito obrigado, fiquem na paz e vejo vocês no meu próximo vídeo. Thank you, peace, and I'll catch you on my next video.